através da introdução de um catéter por uma veia, que pode ser do braço, pode ser da perna, e posiciona-se no interior da artéria coronária, através de um contraste, você consegue visualizar a artéria coronária e ver se há obstrução ou não. Quais são os exames mais modernos que existem hoje para você detectar se a pessoa tem algum problema no coração? Para quem não tem nenhum problema ainda cardíaco e está fazendo uma prevenção primária, o teste de esforço simples ele é suficiente. Além da consulta com o cardiologista, aqueles exames laboratórios que são rotineiros, um teste de esforço já é o bastante. O que detecta exatamente o teste de esforço? Hoje as academias pedem, depois de uma faixa de idade, o teste de esforço, dos 35, 40 anos, as academias pedem, enfim, quase todos os lugares pedem. O que detecta exatamente o que ocorre é o seguinte, o eletrocardiograma de repouso, ele pode às vezes estar normal, né? E a pessoa mesmo assim ainda ter uma obstrução na coronária. Então, o que a gente faz? A gente põe essa pessoa para fazer um esforço físico, que nessa hora é exigido muito do músculo miocárdio, ele tem que bater com uma frequência muito maior, trabalhar mais, e nessa hora você pode detectar uma coisa que não havia sido detectada em repouso. Então, aí você tem traçado eletrocardiográfico algumas alterações que indicam a possibilidade de obstrução coronária. Quer dizer, a gente vai acompanhando direitinho. Eu já fiz teste de esforço e conheço muita gente que já fez, né? Mas são exames importantes para fazer. Então, quer dizer, além da prevenção, as pessoas têm que ficar atentas. Vamos recapitular só para a gente encerrar a nossa entrevista, para evitar a insuficiência cardíaca. Então, há que se tomar cuidado, né? Os cuidados. Vamos repetir, por favor? São os fatores de risco. A pessoa que não tem a doença ainda, ela deve ter pelo menos uma consulta anual, onde vão ser pesquisados os fatores de risco. Hipertensão arterial, diabetes, colesterol elevado, o cigarro, quem fuma, a gente orienta que isso seja um hábito que seja deixado, porque o cigarro tem um papel importante no aparecimento dessas doenças. E a bebida? Bom, o álcool é uma outra questão. Tem mostrado que o consumo de pequenas quantidades, o uso moderado de álcool, a gente está falando muito de prevenção, né, que é muito importante. E puxar a conversa um pouco também para o lado agora das pessoas que já estão doentes com insuficiência cardíaca, né? A insuficiência cardíaca ela é considerada hoje um problema de saúde pública. Os números são assustadores, né? Nós temos, aqui no Brasil, estima-se 2 milhões de pessoas sejam portadoras de insuficiência cardíaca e a cada ano 240 mil casos novos ocorrem. Parece. E tem uma nítida relação com a idade. Então, o nosso país está envelhecendo. Há uma estatística da Organização Mundial de Saúde que diz que o Brasil, no ano de 2025, será a 6ª população de idosos do mundo e, consequentemente, a prevalência de insuficiência cardíaca vai ser mais alta. A insuficiência cardíaca ela tem um gasto, por exemplo, nos Estados Unidos, de 50 bilhões de dólares por ano. E 70% desses gastos vêm da parte hospitalar. Então, o que ocorre? Se você quer reduzir isso, quer reduzir os custos da doença, você tem que prevenir as reinternações. Isso é o que nós estamos fazendo lá no Procardíaco. Fizemos um projeto de educação dos pacientes que têm insuficiência cardíaca, ensinando-os a reconhecer precocemente os sintomas de descompensação, ensinando todos os aspectos da doença, dando suporte sobre as medicações, para que haja uma prevenção das reinternações. Ou seja, para que o paciente não volte a se internar. Isso. Ele aprenda a se cuidar melhor. A reinternação a taxa de reinternação é muito elevada. Em 3 meses, um paciente que tem insuficiência cardíaca grave, em 3 meses após a alta hospitalar, 30% já estão de volta ao hospital. Em 6 meses, metade já voltou ao hospital. Horrível então, isso, né? O que eles podem fazer? A gente notou o seguinte, que isso tem vários estudos na literatura, lá no hospital também nós estudamos as causas de descompensação. Então nós vimos que mais da metade das causas não são por progressão da doença, nem eventos intercorrentes assim, das cardiopatias. São fatores comportamentais. Então, às vezes comeu uma coisa que tinha mais sal, não está tomando a medicação como deveria. Às vezes nós temos pacientes idosos no procardíaco, e às vezes há confusão de medicamentos, troca o medicamento, toma em dose errada. Prevenção, por exemplo, de infecções respiratórias, que são uma das causas de descompensação, feita com vacinas, e muita gente não tomava vacina. A gente bateu nessa tecla
Então, essas são as coisas que a gente ensina aos pacientes. Quer dizer, pacientes. então, tão importante quando se tratar antes que é a prevenção primária. Da primária é a prevenção secundária, para quem já tem a doença. Exatamente, quer dizer, tem que prevenir antes, durante... Exatamente. É uma coisa que tem que se cuidar. Na verdade, o doente paciente cardíaco tem que se cuidar. Lógico. Para ter qualidade de vida. Deixa eu ver se eu consigo responder aqui rapidinho essas perguntas. O Márcio aqui do Rio de Janeiro pergunta qual a ligação do problema de varizes com o coração. Tem algum perigo quando temos problema de varizes? O problema das varizes é que, às vezes, pelo acúmulo de sangue que fica ali na região nas pernas, você pode fazer algum trombo ali. Um trombo é um coágulo de sangue. O sangue coagula, né? E aquele trombo pode se desprender e ir, na verdade, para o pulmão. Esse é o medo maior. Levar um quadro de embolia pulmonar, que pode ser um quadro grave. Ok. A dona Josilene do Rio de Janeiro pergunta qual é o objetivo do ecocardiograma. Que doença que é diagnosticada por esse exame? O ecocardiograma, ele é como se fosse um ultrassom do coração. Então, ele mostra as características anatômicas e funcionais. Então, ele pode ver problemas nas válvulas do coração, ele pode detectar a falência do coração, né, a dilatação do coração, que é o que causa insuficiência cardíaca, né? Pode detectar doenças do pericárdio, que é uma membrana que envolve o coração, chamada de pericardite. Todas essas doenças podem ser detectadas pelo ecocardiograma. Okay. E a Silvia aqui do Meia, do Rio de Janeiro, pergunta o que é angina do peito. A angina do peito é o nome que a gente dá para dor no peito. Aquela dor típica do infarto ou do pré-infarto, né? Que é o que a gente chama de angina instável. Então, aquela dor no peito é chamada de angina, uma dor de origem cardíaca. E dói pra caramba, né? Na maioria das vezes. Doutor, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pelo trabalho que vocês médicos realizam, né? Que é um trabalho que eu digo que todo dia, graças a Deus que existem os médicos, os pesquisadores, os químicos, os estudiosos, os cientistas, para cuidar da gente.